Você está aqui, por você participar conosco, tanto quanto os que estão presentes, quanto os que nos acompanham por essa transmissão. Volto aqui a reforçar a minha expressão de gratidão a toda a igreja, a toda a liderança. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui uma grande surpresa pela passagem do nosso aniversário, esse mês de agosto. Fizeram aqui uma grande surpresa hoje pela manhã, foi uma grande festa. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês, a toda a liderança que tem expressado de forma tão amorosa, tão carinhosa, o amor de vocês pela nossa vida. Deus continue vos abençoando. Tanto quantos estão aqui nesta noite conosco, participando desse momento de celebração, você que pela primeira vez, você que tem sempre estado presente, mas ainda é um visitante, eu quero te agradecer pela sua presença, pela sua vida. É uma alegria muito grande poder ter você aqui. Volte sempre, a sua presença aqui nos alegra muito. E você é muito especial para Deus e para todos nós. Muito bem-vindo, uma vez mais, a estar conosco. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, e a referência está em Lucas capítulo 15, eu vou ler 2 versículos, o 7 e o 10. O tema a ser abordado aqui, nesta palavra, é sobre o verdadeiro arrependimento. Nós vamos falar de arrependimento, baseado em princípios bíblicos. O que é o verdadeiro arrependimento? Usando aqui 2 versículos do capítulo 15, para embasar esse tema. A mensagem hoje é uma mensagem temática, e o tema é o verdadeiro arrependimento, ou seja, arrependimento é o tema que eu quero estar abordando nessa explanação. E os versículos que eu quero usar do capítulo 15 são 2, o 7 e o 10. Atentai. Versículo 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí você vai para o versículo 10. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Senhor, obrigado, mais uma vez nós oramos a Ti, te agradecemos por esse momento de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por ouvirmos a Tua voz, por o Senhor falar conosco durante esses dias tão fortemente, com esse tema de arrependimento. E eu sei que algo extraordinário o Senhor tem para falar conosco, em nossos corações, em nossas vidas, e aqui estou como um instrumento do Senhor, para que o Senhor me tome e me use como um canal de bênção, para que esse canal atinja o coração, ou corações de pessoas que estão agora nos ouvindo, que vão nos ouvir, que estão presentes, ou que estão através dessa transmissão. Visite cada um onde estiver agora, Pai, é o que eu te peço, oro e te agradeço. Meu amigo, companheiro inseparável Espírito Santo, me ajude em mais esse momento, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos refletir nesses 2 versículos que eu falei para vocês, para nós adentrarmos aqui em uma explanação, abordando então o tema aqui sugerido. O versículo 7, ele diz o seguinte: digo-vos que assim haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende. Então entendemos aqui de princípio que quando há arrependimento, a festa onde? Nos céus. Então quando um pecador se arrepende, há uma grande festa, e essa festa ela acontece nos céus. Aí o versículo de número 10, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Olha só, a festa nos céus, diante dos anjos. Ou seja, quem faz festa? O próprio Deus.
o próprio Deus diante dos teus anjos, Ele celebra. Há uma festa no céu, diante dos anjos. Então, nós entendemos que se está diante dos anjos, quem está celebrando? O próprio Deus. Então, a festa do próprio Deus, diante dos anjos, ou seja, o céu todo, Deus e seus anjos estão celebrando quando há um arrependimento. Olha que tremendo. Então, quando há um arrependimento, o próprio Deus se manifesta com muita alegria. E há festa. E esta festa é do próprio Deus diante dos teus anjos. Vocês entenderam? Então, todas as vezes, por isso que essa expressão haverá. Então, todas as vezes que acontece, ou como vai acontecer, e vai continuar acontecendo, pessoas se arrependendo dos seus pecados, sempre, em todas as ocasiões, em todos os tempos, séculos, épocas, Deus está sempre se alegrando, porque um pecador está se arrependendo. Aí está algo tão tremendo que nós entendemos que Deus se importa com as pessoas. Deus se importa comigo, Deus se importa com você. Deus está preocupado com você. E o que Deus quer? Deus quer celebrar, Deus quer festejar, que os céus estejam em festa nessa noite. Que corações possam se abrir para entender o processo do arrependimento. E aonde há arrependimento, há festa. E essa festa nos céus, diante do próprio Deus que se alegra. E eu sei que Deus, Ele está, os céus está preparado para uma grande festa aqui hoje. Porque eu quero declarar que essa noite, esse dia, é um dia de arrependimento. E todos nós precisamos continuamente nos examinar, nos alinhar com o coração de Deus. Às vezes nós pegamos esse texto de arrependimento, ligamos ele só com os pecadores que estão lá fora. Mas nós precisamos examinar nós também e verificar que há algumas áreas na nossa vida que nós falhamos, que nós erramos e que nós precisamos nos converter, nos arrepender de algumas práticas, de algumas atitudes, de alguns pensamentos, de algumas decisões que nós tomamos, que não está agradando a Deus. E que todas as vezes que nós entendemos isso, que nós precisamos continuamente nos examinar, refletir na nossa própria vida e alinhar-nos ao coração de Deus, Deus sempre vai se alegrar. Então eu quero dizer que essa palavra me alcança. Essa palavra alcança você. Você que está aqui, você que está me ouvindo. Essa palavra alcança cada um de nós. Porque precisamos, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nos arrepender. E arrepender-se de seus pecados é o primeiro passo para alguém se tornar cristão ou filho de Deus. Para mim me tornar filho de Deus, eu preciso me arrepender. É esse arrependimento que vai me levar a entender o amor do Pai por mim. E que eu não sou um bastardo, um qualquer, um insignificante, mas que eu sou filho de Deus. E as pessoas só conseguem entender essa filiação de filho, e que tem um Pai celeste, que é Deus, a partir do momento que essa pessoa, ela se aquebranta o seu coração diante desse Pai, e se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos teus erros, das suas atitudes erradas. Arrependimento significa mudar a mente, ou mudar de curso, depois de uma nova percepção da situação. Isso está relacionado a uma palavra grega, que está definida como metanoia, que é mudança de mente. O que precisa acontecer, o que vai acontecer mediante o arrependimento, é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. É uma direção errada que a pessoa está tomando,
E a partir daí, desse entendimento, desse arrependimento, ela vai mudar agora o seu percurso. E ela vai agora passar a entender, a trilhar por um caminho correto. Ela vai ter uma percepção de mudança na sua vida. Vai dar um giro de 180 graus na sua vida. Para que você possa então entender e você possa receber essa mudança na sua mentalidade. Porque o arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade. Essa metanoia. Arrependimento é voltar atrás, ou seja, fazer uma meia volta em nossa experiência. Não é o fim, o arrependimento não é o fim, o arrependimento é o começo. Porque você vai se arrepender dessa trajetória que você está caminhando, que você está andando nela. E você vai entender que esse caminho não te leva a Deus, que esse caminho está te distanciando de Deus. Aí você vai fazer uma manobra, você vai fazer uma reversão na direção que você está, para você voltar para um caminho, que é o caminho que vai levar você a agradar a Deus e a se relacionar com Deus. Isso só é possível com a mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade te leva a fazer uma meia volta no caminho, em atitudes e decisões erradas na sua vida que você está tomando. E voltar então para Deus, para um relacionamento com Deus, para uma intimidade com Deus. E nós entendemos isso no versículo 15 de Lucas, no capítulo 15, versículo 17. Onde o filho da parábola, ele cai em si. Isso aqui é muito importante. Então, caindo em si. Cair em si é você fazer uma volta, definir, refletir e dizer: esse caminho não é bom. Eu preciso refletir, eu preciso analisar a vida que eu estou tendo, a vida que eu estou tomando, a vida que eu estou agindo. Eu não posso mais continuar na vida que eu estou, porque essa vida não agrada a Deus. Isso não é o que Deus quer, não é o que Deus tem para mim. Eu preciso dar meia volta, eu preciso voltar para o caminho correto, para o caminho certo. O primeiro ponto é a mentalidade que precisa ser mudada, transformada, é cair em si. Agora é interessante que cair em si, reconhecer o erro, não é simplesmente a mudança. Todos precisam cair em si. E cair em si é você refletir: olha, a minha vida precisa ser mudada. Eu não estou agindo de forma correta. Aí você vai fazer essa análise. Você vai examinar a você mesmo. E você vai entender. O versículo 18. Que o versículo 18 diz assim: levantar-me-ei. Primeiro você cai em si. Você compreende como está a sua vida. Agora, você levanta e decide mudar de vida. Porque somente cair em si não é o suficiente. Você precisa de levantar e você precisa de ir. Aqui tem uma ação, uma atitude que cada um tem que tomar. Porque refletir, analisar, verificar e ter uma definição concreta que eu estou errado, que o caminho que eu estou não está certo, nós fazemos isso. Agora o foco maior aqui é eu me levantar e dizer: eu irei ter com meu Pai. É uma atitude, é uma decisão que você vai e que você precisa tomar. Hoje, arrependimento significa simplesmente estar sentido pelo que fizemos ou apenas lamentando algo. O sentido bíblico não é isso. O sentido bíblico para o arrependimento, que é o primeiro requisito para alguém se tornar um discípulo de Jesus, está em Mateus capítulo 4, versículo 17. Você quer se tornar um discípulo de Jesus? Mateus 4, 17.
Isso tudo vai acontecer depois de uma transformação do seu pensamento. De você reconhecer, de você agir. Não é só reconhecer, você chega aqui, ouve a palavra, você reconhece que você precisa mudar. E você continua, sai daqui, você vai continuar da mesma maneira? Não, você vai decidir. Você vai tomar uma decisão na sua vida. E essa decisão vai mudar o seu curso, vai mudar a sua história, vai mudar a sua mentalidade. E você agora vai entender, de acordo com a Bíblia, que arrepender-se é o primeiro requisito para alguém que se tornar um discípulo de Jesus. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É uma mensagem que Jesus anunciava para os seus discípulos, para o povo. E essa mensagem não pode deixar de ser pregada. Por que eu não posso mais pregar sobre o arrependimento? Por que eu não posso mais pregar sobre o pecado? Por que eu não posso mais pregar sobre céus e inferno? É uma realidade. Essa mensagem tem que ser viva. E ela tem que ser entronizada na mente das pessoas, para que essas pessoas possam entender que para ser discípulo de Jesus, tem que ter arrependimento. Marcos capítulo 1 e versículo 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É arrepender e crer no Evangelho, nos ensinamentos, na palavra de Jesus. Não é só ouvir, é ouvir e tomar uma atitude, tomar uma decisão. Qual é a decisão? Arrepender. Todo discípulo de Jesus tem que passar pelo processo do arrependimento. Esse é o processo. E dentro do tema abordado, o que é o verdadeiro arrependimento? Isso aqui nos leva a uma virada na nossa mente. Isso aqui nos leva a uma virada de 180 graus nos pensamentos e ações. Porque vai me levar a entender que o arrependimento me faz entender que Deus é luz. E se Deus é luz, como em 1 João 1,5, que diz que Deus é luz, então não há nele trevas nenhuma. Essa é a mentalidade transformada. O discípulo entende que Deus é luz e que não há trevas em Deus, porque onde há luz, não há trevas. Quando eu decido mudar a minha vida, as trevas vão embora, a escuridão vai embora, porque eu decidi andar com Jesus, eu decidi obedecer a Jesus, eu decidi a trilhar pelos caminhos do ensinamento e da palavra de Deus. Agora eu estou na luz, porque Deus é luz, e em Deus não há trevas. Diz que não existe trevas, existe ausência de luz. Aonde Deus não está, há trevas, a ação maligna, a ação diabólica. Mas aonde Deus chega, Jesus Cristo chega, as trevas desaparecem. Porque aonde havia ausência de luz, chega a luz é Jesus, a luz é o Espírito Santo, a luz é a palavra. Isso muda o contexto, isso muda a história. Deus é santo. Tem que ter um entendimento que Deus é santo. Levítico 11:44. E aqui entendemos que os filhos de Deus são chamados a viver uma vida de santidade. E viver uma vida de santidade é o que? É andar na luz. Como em 1 João 1,7, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E viver em santidade, como está em Hebreus 12:14, que diz: seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ser separado exclusivamente para Deus. Não tem meio termo, e vocês têm ouvido isso aqui constantemente. Não dá para viver uma vida para Deus misturada com as coisas do mundo. O sistema não me domina, quem me dirige, quem me controla é o Espírito de Deus, é o direcionamento de Deus.
1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. O que é ser santo? É ser separado. Deus quer o seu povo separado. Deus quer o seu povo dedicado. Deus quer o seu povo entregue de coração para Ele. Tudo isso é um processo da nossa vida. E um processo de arrependimento. Como se manifesta esse arrependimento? Como se manifesta esse arrependimento? Porque tem muita gente que tem remorso, e é diferente, porque remorso é um sentimento de culpa ou tristeza pelo erro cometido, mas sem mudança real de vida. As pessoas sentem remorso, mas as pessoas não têm mudança de vida. Elas sabem que estão erradas, elas sabem que estão no caminho que não agrada a Deus, mas não mudam, não tem mudança de vida. Agora, a manifestação do arrependimento leva a pessoa a não encobrir nenhum pecado. Olha só, isso quer dizer que nada de pecado oculto. Pecado oculto não agrada a Deus e atrapalha o andamento da vida da pessoa. Quem encobre as suas transgressões e o seu pecado, não prospera. Olha só, Josué capítulo 7, tem ali uma explicação sobre o pecado encoberto de Acã. Foi a causa da derrota dos israelitas em Ai. Por que eles não venceram aquela batalha? Porque havia algo que não estava agradando a Deus. Isso levou a uma grande derrota. Salmos 32, versículo 3 e 4, por favor. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Olha só a seriedade que existe. Quando algo é oculto, é escondido, e não há uma confissão. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha só, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por que estamos falando de arrependimento? Porque quando há um arrependimento genuíno, não um simples remorso, um sentimento de tristeza por aquilo que aconteceu, mas um arrependimento genuíno que leva a uma mudança, uma transformação de vida, a pessoa, ela nunca mais vai querer viver uma vida na prática do pecado. O arrependimento leva a pessoa a uma mudança de vida, porque esse encontro com Jesus automaticamente muda o coração dessa pessoa. Eu não estou dizendo que essa pessoa nunca mais vai pecar, eu estou dizendo que essa pessoa não vai viver na prática contínua do pecado, porque o arrependimento é uma mudança de vida. E todos que têm um encontro com Jesus autêntico, verdadeiro, a vida dele nunca será a mesma. Tem mudança. Com Jesus tem mudança. Com Jesus tem transformação de vida. Cuidado com os pecados que estão sendo escondidos
Isso é um atraso de vida. Isso gera doença, isso gera morte. Como manifesta o arrependimento? Confessar todo o pecado. Confessar é estar de acordo com. Significa que eu concordo que pratiquei isto. E eu reconheço que pequei. Eu falei para vocês aqui da passagem do filho pródigo. Ele caiu em si. Ele reconheceu o seu erro. E automaticamente ele tomou a decisão. Eu não quero mais viver essa vida. Eu quero mudar de vida. Eu quero retornar aos princípios do primeiro amor. Qual que eram os princípios do primeiro amor? É ter um encontro com seu pai. É voltar para a casa do pai. É desfrutar das bênçãos, da comunhão, da amizade, do carinho, da harmonia na casa do seu pai. Porque o mais é sofrimento, é tristeza, é angústia. E quantas pessoas estão vivendo tão oprimidas, tristes? A vida já não tem mais sentido. Os cultos que participa já não tem mais graça. Já não sente mais nada. Já perderam a comunhão com o Espírito Santo. Já perderam a comunhão com Deus. Já perderam a comunhão com a palavra. Estão vivendo uma vida seca, vazia, monótona, sem sentido e sem significado. Deus não quer isso para a vida de ninguém. Davi no Salmo 32 e no Salmo 51, você vai ver que esses salmos são salmos de confissão, onde ele rasga a sua alma, ele abre o seu coração, e ele entende que sem Deus ele não é nada. Se você pegar o Salmo 32 e o Salmo 51, você vai ver um descortinar da alma de Davi, aonde ele abre o seu coração, ele olha para si, e ele contempla o homem miserável e pecador que ele é. Ele reconhece as suas misérias, os seus pecados, as suas transgressões. E ele não só reconhece, ele humilha, ele se arrepende. E ele decide mudar a sua vida. O filho pródigo, em Lucas 15, 21, ele diz: pequei, Pai, pequei contra os céus, pequei diante de, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele descortina a sua alma, o seu coração diante do Pai. Ele diz: olha, Pai, eu pequei. Isso aqui não tem transferência de responsabilidade. Isso aqui tem uma atitude e um posicionamento de dizer: a culpa é minha, o problema é meu, o erro foi eu que cometi, o deslize foi eu que cometi. Não é como muitos que não assume, mas que diz: é por causa de fulano, é por causa da igreja, é por causa do pastor, é por causa do líder, é por causa de A e B. Não! A questão é você. O posicionamento tem que ser tomado por você. A atitude tem que ser tomada por você, para que uma mudança aconteça. Davi poderia, como o grande rei de Israel, continuar, porque ele era o rei de Israel. Ele poderia muito bem mandar matar Natã e desmentir o profeta, mas Davi reconhece: Deus, eu errei, eu descortino a minha alma e eu confesso: tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito, a tua presença. O filho da parábola, ele diz: eu pequei contra os céus e pequei contra ti, não sou digno.
Mas é nesse momento que Deus se agrada dos teus filhos. Porque Ele está pronto para abraçar e para fazer festa. Quando um filho reconhece, se arrepende, volta para o pai, no seu relacionamento e na sua comunhão, Deus se alegra. Ele faz festa, o próprio Deus faz festa. Você vê que o pai da parábola fez uma festa. Preparou um grande banquete para receber o seu filho que havia se perdido, mas que agora está voltando para o convívio do relacionamento com seu pai. O pai faz uma grande festa, um grande banquete. E é exatamente isso que Deus faz. Nos céus há festa quando um pecador se arrepende. E muitas vezes eu estou pensando, esse pecador está lá no mundo, está lá fora. Pode até estar, mas ele pode estar aqui também. Porque são atitudes nossas que nós estamos tomando. Está errada. Está nos afastando de Deus. E eu preciso me arrepender a todo momento. Eu preciso confessar a todo momento. Confessar todo o pecado. E como deve ser essa confissão? Primeiro, específica. Porque o pecado tem de ser tratado com toda seriedade. Isso tem que ser algo específico. Tem que ser confessado especificamente. Qual que é o nome desse pecado? Ele tem nome. É mentira? É furto? É ressentimento? É mágoa? É ódio? É falta de espírito de perdão? É adultério? O que é? Qual o nome desse pecado? Ele tem um nome. E precisa especificamente diante de Deus você apresentar a sua vida. Não tem meio termo, é especificamente. Como deve ser a confissão? Com arrependimento. Eu disse que arrependimento não é remorso. Remorso é um sentimento que não traz nenhuma mudança de vida. A pessoa sente o remorso, mas ela não tem mudança de vida. Ela continua na vida de sempre. E o arrependimento é nunca mais voltar a cometer aquele pecado. Olha só 2 Coríntios 7,10. Eu acho que eu não notei aí não, Celso, mas por favor. 2 Coríntios 7,10. Preste atenção nesse versículo que é muito importante. Porque a tristeza segundo Deus, olha, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera morte. Ou seja, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Agora, o remorso é morte. Mas a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Salvação. Você tem que sentir, olhar para você, olhar para a sua vida, olhar para o seu coração, olhar para as suas atitudes, olhar para você mesmo, sem olhar para a direita, à esquerda, sem apontar o dedo para ninguém. E sentir náuseas, sentir tristeza por algumas atitudes que você tem tomado, que você tem agido, mas que isso vai levar você a se aproximar de Deus mediante o arrependimento. Isso vai trazer salvação para a sua alma, salvação para a sua vida, libertação, força para você superar tudo. Agora, se as pessoas simplesmente sentir remorso, isso vai gerar morte. Judas só sentiu remorso, gerou morte. Davi se arrependeu e teve os seus pecados perdoados. O filho pródigo se arrependeu e teve os seus pecados perdoados. Olha só, eu estou falando de Davi. Você conhece a história de Davi? Davi, ele cometeu adultério. Davi cometeu assassinato. Mas Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Porque Davi nunca encobriu. Ele abriu o seu coração, desvendou a sua alma e diz: Deus, olha aqui, eu sou exatamente isso aqui que o Senhor está vendo. Me perdoa, tem misericórdia de mim. É isso que
que Deus está esperando de cada um de nós. Como deve ser essa confissão? Tem que acontecer. E não só confessar, mas também deixar. Provérbios 28, 13, né? Eu só confesso. Mas e aí, eu vou continuar? O que diz Provérbios 28, 13? O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Chega de brincar com Deus. Como pecadores reincidentes, costumeiros, nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que mudar o nosso posicionamento. Atos capítulo 3 e versículo 19. Por favor, Celso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mais do que nunca, é tempo de aquebrantamento na presença de Deus, de arrependimento. Como deve ser a nossa confissão? Com firmeza, propósito. E esse propósito é de viver uma vida nova. Lucas 19, 8. Tem a referência que fala sobre Zaqueu. E diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Isso aqui é arrependimento. É uma decisão, é um propósito de viver uma vida nova. Ele está dizendo: não quero ser mais ladrão, não quero mais roubar de ninguém. Eu quero restituir tudo aquilo que eu tirei das pessoas. Não há engano, não há mentira, não há falsidade. Não há desejo de se elevar, humilhando, pisando em outras pessoas. Quando há arrependimento, há um propósito de uma mudança de vida. Se eu mentia, eu não vou mentir mais. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu transgredir a lei, eu não vou fazer mais isso. Há verdadeiramente uma mudança de vida. Há verdadeiramente uma firmeza de propósito. Em João 8:11, nós temos a passagem da mulher adúltera. O que Jesus diz para ela? Não pequeis mais. Somos perdoados, mas Jesus diz: vai, não peques mais. Viver uma vida, o que é verdadeiramente arrependimento? É viver uma vida transparente. É viver o que somos por dentro, nós somos por fora. Isso é uma vida transparente. Não tem hipocrisia, não tem fingimento. Porque a Bíblia diz que Deus olha para o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. 1 Samuel 16:7. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração, o íntimo, profundo. O que está lá dentro? Com Deus não tem hipocrisia, não tem mentira, não tem engano, não tem falsidade, porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Enganar o homem
com a vida mentirosa e hipócrita, às vezes pode até acontecer, mas enganar Deus, jamais, porque Deus vê o coração, Deus vê o nosso coração, o nosso íntimo. Eu espero que não tenha aqui, mas muitas pessoas precisam deixar de viver uma vida de artistas. Uma coisa aqui, outra coisa lá. Tem que deixar de viver uma vida de máscara, de fingimento, de mentira, e viver uma vida genuína. Porque com Jesus a vida realmente é genuína, a transformação ela acontece. Ninguém que tem um encontro com o Senhor e se arrepende da sua vida do passado, continua a mesma pessoa. Ouça isso agora, ouça isso sempre, e eu vou sempre falar isso aqui. Não tem fingimento, não tem mentira. Com Deus, a vida transformada é uma vida autêntica no interior, mas é uma vida dinâmica no exterior. Ela é transparente. O que você é aqui, você é onde você está, onde você estiver, onde você for. Você é crente na igreja, você é crente na sua casa, você é crente pelas ruas, você é crente no trabalho, você é crente na faculdade, você é crente na escola. Aonde você está, você carrega Cristo no seu coração. Salmo 39, versículo 23 e 24. Olha o que o salmista diz. Salmos 139, versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Será que eu estou disposto a fazer essa mesma oração do salmista? Deus, sonda-me, porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe aonde está o erro, o engano, a mentira, a falsidade. O Senhor conhece, porque o Senhor sonda o meu coração. O Senhor conhece os meus pensamentos. E vê, há em mim algum caminho mau? Há em mim algum caminho mau? Guia-me pelo caminho eterno. Você está disposto a mudar hoje a sua história, a sua vida? Você dá essa liberdade para o Espírito Santo sondar seu coração? E a partir de hoje tomar um posicionamento com Deus diferente na sua vida. Chega de brincar. É tempo de mudança. É tempo de restauração. Coríntios 11:1. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você parou para refletir na seriedade? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que você olha para esse versículo e você imagina um Paulo arrogante? Não. Você vê um Paulo que tinha convicção de quem ele servia, quem dominava a sua vida, quem controlava seu coração, a sua mente. Ele vivia Cristo. Por isso ele tem toda a autonomia, toda a autoridade de dizer: olha, siga o meu exemplo, porque o exemplo que eu sigo é o exemplo de Cristo, de Jesus. Agora eu te pergunto, para você que está aqui, para você que me acompanha, como é o exemplo da sua vida? As pessoas podem olhar para você e dizer:
Eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo Jesus no seu testemunho. Eu vejo Jesus no seu cantar, no seu pregar, no seu andar, no seu testemunhar. Eu vejo Jesus em você. Eu me inspiro porque eu vejo Jesus em você. O seu testemunho estão aproximando pessoas de Jesus ou estão afastando pessoas de Jesus? Uma frase que diz assim: o Jesus que você prega, eu até quero, eu até aceito, mas a vida que você vive, estou fora, não quero não. A sua vida, o seu caminhar, tem que ser um testemunho vivo de Jesus nessa terra. Você é luz, nós somos luz, e aonde nós chegarmos, Jesus precisa resplandecer a glória dele, a presença dele. Arrependimento é uma mudança, é um estilo de vida para todo cristão. É um estilo de vida. Arrependimento é um estilo de vida. E esse estilo de vida é parecido com Jesus. Arrependimento muda a direção inteira da vida de uma pessoa. É decidir seguir um novo caminho, o caminho da graça, o caminho da verdade. Arrependimento começa com Deus. A partir daí, Ele nos mostra a nossa necessidade. Rejeita um coração. Deus não rejeita, jamais vai rejeitar um coração arrependido. Jamais. Aonde há arrependimento, Deus vai festejar. Vai ter festa. Porque o próprio Deus se alegra. O próprio Deus faz festa diante dos seus anjos. Deus nos perdoará se confessarmos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Você já confessou Jesus? Você já declarou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? Ele é Salvador, Ele é Senhor da sua vida. Não simplesmente Salvador, mas Senhor. Isso é muito sério. Porque como Senhor, Ele comanda tudo. Ele dirige tudo. A sua vida é dEle. Você não é dono mais de você mesmo. A sua vida é de Jesus. E Ele como Senhor, Ele vai direcionar a sua vida. Não é do jeito que você quer mais, não é da sua maneira. É do jeito dEle. Jesus é Salvador e é Senhor da sua vida. Você já confessou Jesus na sua vida? Se você não fez, essa é uma oportunidade. É o momento de nós responder a essa revelação. Se eu quero uma mudança na minha vida, se eu quero um avivamento na minha vida, não tem avivamento sem arrependimento. Não tem. Para que haja avivamento, tem que ter arrependimento. Tem que ter confissão, tem que ser declaração de que Jesus é o meu Salvador e é o meu Senhor. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e como Salvador, Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados mediante a nossa confissão. Você está disposto a entregar seu coração para Jesus? Arrependimento não é o fim, arrependimento é o começo. É o começo de algo novo, de algo transformador na sua vida. É isso que Ele quer fazer. Romanos 8:1 diz assim:
Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Declarar, confessar, arrepender. Tem que haver isso. Se você nunca fez isso, se você nunca confessou, você precisa declarar. Declarar: Jesus, meu Senhor, Jesus, meu Salvador. E eu finalizo aqui, trazendo o versículo 15, o capítulo 15, versículo 10, da lição de Lucas. Essa lição, ela é muito aplicável. Para Deus, cada pessoa tem um grande valor. E Deus se regozija por uma alma que se arrepende e confessa a Ele. Aí o versículo 7 do capítulo 15. Você vê, versículo 7. Jesus usa aqui a imagem de um pecador arrependido, para mostrar como há alegria nos céus. E essa alegria é imensa, quando um pecador arrepende-se dos seus pecados e se reconcilia com Deus. Você pode ficar de pé um pouquinho, por favor? Eu quero orar com você. Quero orar com você. A única verdade que liberta é a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ouvir a verdade da palavra de Deus. Essa verdade nos liberta, transforma a nossa vida. E Deus está esperando que nós possamos entregar inteiramente para Ele a nossa vida, o nosso coração. Você está disposto a uma mudança na sua vida? A viver e a experimentar verdadeiramente um evangelho genuíno, autêntico, poderoso? Você está disposto a renunciar a algumas coisas que precisam ser renunciadas na sua vida, que estão te distanciando e te atrapalhando na sua caminhada de fé e no seu relacionamento com Deus? Você está disposto a declarar Jesus, unicamente Jesus, na sua vida? Porque o que importa para nós é Jesus. Jesus é tudo. Jesus é tudo para nós. E muitas vezes nós estamos negando Jesus. Estamos virando as costas para Jesus. Mas hoje é um dia muito oportuno e muito especial para você abrir teu coração, confessar Jesus. Confessar Jesus é tomar um posicionamento e dizer: o Senhor dirige os meus passos, o Senhor conduz a minha vida, o Senhor é tudo e eu quero o Senhor. Você precisa tomar essa decisão, você precisa declarar, você precisa renunciar. E quer fazer isso? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Se você sentir bem e sentir um desejo no seu coração de receber uma oração diante desse altar, eu quero pedir, dê um passo aqui. Muito bem. Quero rever meus conceitos, valores
eu quero reconstruir. Precisamos abrir nosso coração, nos entregar verdadeiramente. É tempo, mais do que nunca, de viver uma vida cristã autêntica e verdadeira. Há uma grande alegria nos céus. Ainda há tempo, ainda há oportunidade de uma mudança e de uma transformação de vida. Você precisa declarar hoje, de todo o seu coração, se arrepender de todo o seu coração. Deixa eu orar com você. Deixa os obreiros orar com você. Queríamos ministrar sobre a sua vida. Verdadeiramente a presença de Deus está neste lugar. Aí no seu lugar, aonde você está, com seus olhos fechados, comece agora a olhar para você. Esquece a direita e a esquerda. Esqueça agora as pessoas. Olhe para o seu coração. Olha para a sua vida agora. Olha para dentro do seu coração. Olha para a vida que você está. Seguindo. Olha as atitudes. Olha as ações. Atitude de mudança, atitude de transformação, parte de você. Deus está pronto, de braços abertos, para te abraçar, para dizer: filho, quanto tempo? Hoje é um dia de restauração, é um dia de mudança, é um dia de aquebrantamento. Por isso eu quero pedir, aonde você está aí agora, com os olhos fechados, comece a falar com Deus. O Espírito Santo está visitando você agora. Alguns instantes e alguns minutos para a ação do Espírito Santo aqui nesse lugar. Abra a sua alma diante de Deus. Precisamos de aquebrantamento nas nossas vidas. Com a sua mão à altura do seu coração, vamos orar. Agora é um momento muito especial na presença de Deus. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te louvar, e reconhecemos a sua presença neste lugar. Corações que se abrem, que se rendem, que se humilham e que se arrependem. Pessoas que decidem se posicionar. Toca profundamente, Espírito Santo. Toca profundamente, Senhor. É com a tua ajuda. Não estamos sozinhos. Não estamos abandonados.
não estamos desprovidos. O Senhor é conosco, o Senhor é nas nossas vidas, a Tua presença é conosco. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, fortaleça a Tua igreja. Queremos viver uma vida separada para Ti, queremos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Queremos viver um relacionamento de comunhão, de intimidade contigo. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pela Tua presença conosco. Muito obrigado, Santo Espírito. Muito obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor.